Boa noite, alunos. Vamos iniciar mais um dia de aula e dizer para vocês que finalizamos um capítulo, o capítulo 1 da primeira unidade, e a gente começa a iniciar o nosso segundo capítulo. Dizer para vocês que eu acho que todo mundo aprendeu os assuntos anteriores. Quem tem dúvida, volta lá, porque as aulas remotas estão lá na plataforma para dar aquela lida, aquela estudada. Lembrando-se que vamos dar continuidade com o segundo capítulo do livro. Mas antes vou passar para vocês uma ideia de projeto, mini projeto de leitura que eu estou fazendo com o sétimo ano e também vou fazer com vocês, sexto ano. Então a gente vai falar sobre poemas e poesias. Então a partir de hoje eu vou trazer para vocês alguns vídeos recitando poesias e poemas, trazer para vocês também uma nova modalidade para que vocês consigam escrever poemas, que vocês me mandem, para que a gente possa dar continuidade à aula, esse mundo da leitura. Então, o que é que eu digo para vocês? O que é que eu falo? O capítulo será um capítulo muito recheado, com muitas informações, e a gente ainda vai ter esse projeto para fortificar o nosso capítulo, até a gente voltar do fim da pandemia, né? Logo de início eu vou trazer para vocês o Autopsicografia. É um poema de Fernando Pessoa, que diz assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que o deverás sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só o que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entender a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Fernando Pessoa. Então a gente vê aí um poema que ele relata a estrutura de um poeta, como o poeta lidar com essa estrutura, com esse gênero textual, né? A escrita, os sentimentos. Então isso a gente vai ver em todos os processos de mini projetos de leitura sobre poemas e poesias, tá, gente? Eu vou deixar para vocês alguns vídeos, vocês leiam como de onde se inspirar a escrever seu próprio poema. E vamos dar início ao nosso capítulo, né? Então vimos aí o livro, peguem o livro, capítulo 2. Só lembrando que as atividades que ficaram, vocês têm que fazer todas, tá, gente? Porque assim que a gente volta, eu vou fazer a visualização dos livros. Então, deixem tudo em dia, gente. É bom a gente estar sempre respondendo, tá certo? Então, vimos aí o capítulo 2, página 84. Eu deixo para vocês ler esse texto e depois fazer a interpretação como atividade, tá? Fica o texto e a atividade da página 87. Preste atenção ao número da página que eu estou dizendo. 87 e 88, tá? Alunos, prestem atenção. E logo em seguida, vocês vão ver um pouquinho falar sobre o gênero textual, relato pessoal, que diz assim: estamos tão habituados a compartilhar nossas experiências que quase não nos damos conta de quanto o relato é presente em nossa vida. Relatos como esse, apresentado no texto, acontecem todos os dias e são praticados pelos mais variados sujeitos, adultos, jovens e crianças. Assim, relato pessoal é um gênero textual que, de modo geral, tem como objetivo o registro e o compartilhamento de experiências marcantes. Por isso, ele possui caráter documental. Então, o que é o gênero textual, relato pessoal? Eu acho que pela nomenclatura a gente não tem nem essa dúvida, né, gente? Porque quando diz assim um relato, o que é relatar? Relatar é relatar algo, é falar de algo, algo que aconteceu, algo que passou na nossa vida e que a gente quer mostrar a alguma pessoa, ou algo que aconteceu no momento e você quer relatar para a pessoa. Então,
até o fato da palavra relato fica bem ligada ao nosso dia a dia, que não tem como nem ter essa dúvida. Então, quando a gente fala de relato, o que é um relato? Exemplo, aconteceu algo lá na frente da minha casa e eu não vi, eu estou aqui estudando com vocês. Então, vamos dizer que uma vizinha viu, alguém viu, e ele vem para mim: Robson, vou lhe contar algo que aconteceu lá na frente. Aí vai lá, conta o relato. Então, é um relato que ele está contando. Tá entendendo? Quando a gente fala de um relato pessoal, a gente fala relato nosso, um relato pessoal. De uma pessoa, algo que alguém vivenciou. Como assim? Exemplo, eu fui para uma viagem em Olinda. Essa viagem eu faço todos os dias, mas vamos dizer que hoje eu saí com uma excursão com meus alunos para Olinda. E a gente foi conhecer aquela área do patrimônio histórico. E quando eu cheguei lá, eu vi várias coisas. Desde que eu saí daqui da escola até chegar em Olinda, eu fui vendo várias coisas, eu fui vendo algo que me chamou a atenção, posso ter algo que eu não gostei, algo que eu gostei. E eu vou passando, indo para Olinda. Chego em Olinda, eu vou conhecer o patrimônio histórico. Então eu vou visualizar tudo aquilo no sentido histórico, o que foi, o que aconteceu, se é bonito, se é feio, se a história foi assim, se a história foi contada por pessoas de tal forma, que foi contada por português, por escravos, por determinado, tudo isso é histórico. E depois eu termino minha excursão e venho embora para casa. Então, no decorrer, eu indo, vamos dizer, a gente seguindo para Olinda, vamos dizer que o ônibus quebrou. Vou passar por diversos momentos, como vamos dizer, pelos rios, pelos mares. Vou subir ladeiras, vou ver museus, vou ver casas históricas, vou ver igrejas históricas. E até os mínimos detalhes daquele momento. Então, se uma pessoa disser assim: menino, você foi ao passeio, Robson, como foi esse passeio para Olinda? O que se passou em Olinda com vocês nesse passeio? Então eu preciso relatar. Então como é que eu vou relatar? Eu vou fazer o quê? Contar a história, tudo o que eu passei. Então o relato pessoal é um relato, meu relato, daquele momento que eu vivenciei, de algo que eu vivenciei. Tá certo? Então vamos dizer, eu começo a falar, passo a passo. E o que foi bom, o que foi ruim, o que não me desagradou. Então isso é um relato. Então o relato pessoal é um relato apropriado daquela pessoa que ela está recitando ou citando para você. Ok? Então isso é quando a gente fala do relato pessoal. Que é esse texto anterior que eu mandei vocês lerem e responder. Aí a gente diz aqui: os relatos se estruturam a partir de uma linguagem acessível que promove uma proximidade com o leitor, muitas vezes convidado a dialogar com o autor, que o trata por você em um clima intimista dentro da dimensão textual. É como se, quando eu escrevo o meu relato, é como se eu estivesse tendo diálogo com essa pessoa que vai ler o meu relato. Ela se aproxima muito à história que eu estou contando. Sequências descritivas de pessoas, lugares, fatos e situações testemunhadas pelo autor são elementos característicos desse gênero textual. Além disso, o relato pode tratar de diversos temas, como memória, viagens e fato presenciado ou vivido. Nesse contexto, os temas dos quais trata o relato influenciam a identidade do gênero. Um exemplo disso pode ser visto no texto que você leu sobre a viagem de Graham, que, em virtude do tema do que trata, chama-se relato de viagem. Então, quando a gente fala de um relato de viagem, é esse relato que eu estou falando, em relação a quando a gente foi para a Olinda. Então, o relato pessoal ele pode ser diversificado de várias formas, ok? Para que eu possa contar algo a alguém. Alguém vai escutar o meu relato pessoal. Seja ele de uma viagem, seja ele de uma festa, seja ele de um acidente, ok? Seja até de um próprio momento, tipo, eu sou um ator, eu vou trabalhar aquela ideia de desenvolver a peça
no espetáculo. Então, quando eu for contar como vai ser, eu estou relatando um processo teatral. Tá entendendo? Então, assim, o relato ele traz essa estrutura de recontar, de contar algo vivenciado, tá, gente? Aí vocês têm aí mais na frente, na próxima página 8 e 9. Tempo de infância, que é um relato. Na aldeia, o tempo não é mesmo da cidade grande. Eu só descobri isso mais tarde, é claro. Mas é o exercício que eu gosto de fazer quando penso nas noites estreladas do verão. Naquele tempo, quando a noite já estava engolindo o dia, depois de horas de atividades que misturavam o brincar e o aprender, eu sentava próximo ao fogo para ouvir cantigas sonolentas, cantigas que me ensinavam a olhar para as estrelas e desejar morar nelas. À nossa frente, o fogo estalava a lenha verdoenga, enquanto assava macaxeira, aipim, batata doce, milho. Esse era o cenário que minha memória me informa ainda hoje. Ou seja, é um escritor indígena que ele fala o quê? Ele fala do tempo quando ele era criança. Que tipo, hoje ele vive não naquele local onde faz essa estrutura de vida, mas que ele lembra, ele recorda, é um relato pessoal dele, entendeu? É um relato que ele faz da vida que ele viveu. Então ele é um escritor indígena. Foi Daniel Muduruku. Ele é um escritor indígena, tá? É como se ele estivesse contando a sua própria história. Aí vem o exercício, quero que vocês façam também até a página 90. Então eu finalizo aqui para vocês essa primeira estrutura do segundo capítulo, com essa textualidade. Esse relato pessoal, vocês vão fazer o exercício 86 e 87, que é 86 e 87. Depois eu explico aí o relato pessoal, vocês vão fazer a 89 e a 90, tá, gente? Agora vamos dar uma acelerada para a gente não ficar atrasado, feito o primeiro momento do primeiro capítulo. Então, assim, aí a gente já fica na página 90 parado, tá? Então, deu para entender esse relato pessoal. Eu vou trazer mais ideias para vocês, vídeos. Vamos trabalhar bastante relato pessoal, mas eu volto para vocês para a gente falar nosso mini projeto de leitura através mesmo com a pandemia e com as nossas aulas remotas, né? Trabalhar a leitura como fonte de desenvolvimento para nós. Então eu deixo para vocês os 2 vídeos, vocês vão ver, e eu deixo para que vocês fiquem fazendo o seu próprio poema